Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sr. Veríssimo e hoje a gente vai falar de um tema que faz tempo que eu não falo, que é versus, batalhas entre personagens, né? Primeiro de tudo eu queria pedir desculpa porque tem um grilo aqui no meu quarto. Ele parou de cantar agora, mas daqui a pouco ele deve voltar a cantar, então me perdoem aí se ele aparecer de novo, mas enfim. Hoje o tema do vídeo é batalhas versus porrada entre personagens, porradaria fictícia, como eu adoro fazer. Eu fiz um de Gal versus Deus da Morte há muito tempo, o vídeo foi muito bem na época, e agora eu tô aqui pra fazer de novo. E eu não tinha feito antes, justamente porque não tinha mais personagem, não tinha mais gente pra colocar um contra o outro. E agora, nos últimos episódios mais recentes, apareceu alguém bem legal pra gente usar, que é o Viajante. E a gente vai fazer essa batalha aqui, Viajante contra Carniçal. São dois personagens que é bem fácil achar aí comparações entre eles, né? Ambos eram os chefes das casas mal assombradas em que eles estavam. Ambos eram muito fortes, muito resistentes e mataram várias pessoas e deixaram a gente em choque. Ambas as boss fights foram incríveis. Então eu tô aqui hoje para comparar os dois e colocar um contra o outro em um cenário fictício em que eles se enfrentam. Obviamente nunca aconteceria isso, porque, né, enfim. Mas se acontecesse, quem ganharia? Então vamos lá. Vamos começar analisando primeiramente os personagens, suas habilidades físicas, seus poderes e suas vantagens nesse combate, começando pelo nosso querido Carniçal, né? O Carniçal, na luta dele no episódio 6, a gente conseguiu pegar bastante coisa dos status relacionada à vida, à armadura e aos poderes dele, principalmente porque foi uma luta bem longa, maior inclusive que a do Viajante, a luta do Carniçal. Então, se eu não me engano, foi maior que a do Viajante, ou foi praticamente a mesma coisa na verdade. Então vamos aos status do Carniçal. Vida. O Carniçal tomou todos esses danos aí que vocês estão vendo. Isso daí, esses danos que o Carniçal tá ali na vida dele embaixo, é considerando a armadura dele 8. Ali embaixo, vocês estão vendo lá embaixo, ó, 8 de armadura. Se vocês prestarem bastante atenção nas descrições que o Cellbit dá dos ataques, ele praticamente ignora os ataques que dão 8 ou menos. Sempre que um ataque dava 8 ou menos no Carniçal, o Cellbit falava que, que ele nem sentia, ou que o tiro só era absorvido e que nem fazia efeito, ou só era um raspão, sabe? Essas dicas que o Cellbit dá sobre os tiros são muito interessantes e elas são muito boas para pegar a armadura dos personagens. E o Carniçal aparentemente tinha 8, o que é muito, assim, é absurdo. E com 8 de armadura, ele tomou todos esses danos aí, 2, 7, 8, 8, 3, 1, 8, 2, 5. O que dá um total de 44. Mas, além desses danos todos, que foram todos os tiros que ele tomou, o Carniçal ainda tomou um soco do Brulho, um tiro do Brulho e um tiro do Ivan, que a gente não sabe exatamente quanto de dano deu nele. Então, para facilitar e para deixar as coisas mais fáceis para mim nesse vídeo, eu decidi estimar a vida dele em 50, que eu acho que é um valor que todo mundo consegue concordar mais ou menos, certo? 50 de vida é muito forte, ao mesmo tempo não parece tão absurdo, considerando que ele tem 8 de armadura. E pro dano do Carniçal, bom, vocês estão vendo, já tá há bastante tempo na tela aí, 1d8. Por que 1d8? Porque quando o Carniçal ataca o Arthur, ele dá 8 de dano, e o Cellbit deixa escapar, ele fala, o Cellbit fala algo como... Ele erra a matemática, né? Ele fala que o Carniçal deu 7, quando na verdade ele deu 8. E aí o Cellbit fala, perdão, é dano máximo, 8. Ou seja, o Carniçal tirou um extremo e o Cellbit confundiu o extremo do Carniçal achando que era 7, mas na verdade era 8. Então pode ser um D6 mais 2? Pode. Pode ser 2D3 mais 2, sei lá, pode ser alguns bagulho assim. Mas eu vou supor que é um D8 pra ficar mais fácil também pra fazer essa análise. A gente vai dizer que é um D8 o dano do Carniçal. Então aqui a gente tem os status base do Carniçal. Vida 50, dano 1d8 e armadura 8, ok? Isso é mais ou menos confirmado praticamente. Se eu não acertei na mosca com essas coisas, foi próximo. Eu acho que é bem seguro usar esses dados aqui para estimar a vida do Carniçal, né? Agora falando um pouquinho sobre os
poderes do Carniçal, as habilidades dele, são várias, né? Controle mental e ressuscitar os mortos são as duas habilidades que a gente viu o Carniçal usando, confirmadas em tela. Mas é possível, ok, que o Carniçal tenha também regeneração e o Time Lock. São ambas habilidades do Deus da Morte. O próprio Selbit falou várias vezes que o Carniçal e o Deus da Morte são a mesma coisa. Então talvez o Carniçal poderia ter usado a regeneração do Deus da Morte ou o Time Lock do Deus da Morte. Só não usou porque não teve uma oportunidade muito boa, ou sei lá. E talvez o Deus da Morte poderia ter usado o controle mental do Carniçal também. E só não usou porque também não teve uma oportunidade muito boa. E ressuscitar os mortos, a gente sabe que o Deus da Morte ia fazer. O Selbit fala no Revelando o Segredo na Floresta, o episódio extra. Ele fala que o Deus da Morte ia ressuscitar todo mundo no cemitério lá de Santo Berço. Mas o Selbit cortou essa cena fora. Então o Deus da Morte tem esse poder, que nem o Carniçal tinha. Então é possível que o Carniçal tenha esses poderes de regeneração e Time Lock. Mas eu não vou considerar eles justamente porque ele não usou. Então não tem como a gente se basear em um poder não usado pelo cara para usar nessa batalha, né? Então vamos fingir que essa possibilidade não existe. Vamos considerar só o controle mental e ressuscitar os mortos. Não que mude muita coisa de qualquer jeito, mas é isso aí. Então, recapitulando os status do Carniçal. 50 de vida, 1d8 de dano e 8 de armadura. Poderes: controle mental e ressuscitar os mortos. Possivelmente regeneração e time lock, mas vamos deixar isso de lado. E agora, vamos para o segundo combatente, o oponente do Carniçal nessa luta, que é o Viajante. O Viajante dos Polaroides, o monstro que se alimenta de memórias. Então, vamos começar também com os status do Viajante, que deram muito mais trabalho que o do Carniçal, viu? Esse bicho deu trabalho de pegar os status dele, mas por sorte eu já fiz isso no último vídeo, né? Se você viu meu vídeo aí analisando o episódio 11, você vê que eu já peguei os status dele, assim, e meio que dei uma resumidinha, mas agora eu vou falar em um pouco mais de detalhes. Então o Viajante tomou todos esses danos aí que vocês estão vendo, 8, 12, 2, 5, ele tomou muito dano, e o total de vida dele com todos esses danos é 100. Se eu não me engano, tem várias coisas aí no meio que eu arredondei, algumas coisas que eu ignorei, outras coisas que eu dei uma forçada, mas é porque realmente é muito difícil de achar um número exato para a vida do Viajante, justamente porque teve muitas variantes nessa batalha. Teve a espada do Joey, que a gente não sabe exatamente quanto dano deu em vários ataques. Tem toda a interação elemental que a gente não sabe direito como funciona, se um elemento dando dano no outro interfere a quantidade de dano, se dobra, se diminui. A gente não sabe as resistências que o Viajante tinha exatamente, mas eu acho que 100 de vida é um número que tá próximo, ainda mais considerando os 4 de armadura, né? Porque, de novo, se vocês prestarem atenção nas descrições do Selbit, vocês vão ver, diversas vezes ele fala que quando o ataque dá 4 de dano ou menos, o Selbit sempre falou, tipo, não fez nada nele, ou foi mais um raspão do que qualquer coisa, ou ele parece que nem sentiu, nem se incomodou, entendeu? Então 4 de armadura é um número razoável, pro Viajante, de acordo com as descrições do Selbit, pelo menos. E o dano 2d6. Por que 2d6? De onde você tirou 2d6, Veríssimo? Vamos lá. Os danos que o Viajante deu na batalha, ok? Os danos de lutar briga que ele causou foram 10 no Joey, 8 no Arthur, 7 na Beatrice e 5 também na Beatrice. O que não é nem um pouco impressionante, assim. 5 e 7 especificamente não são nem um pouco impressionantes. 8 e 10, ok, mas 5 e 7 foi bem triste pro Viajante. Então, eu acredito que ele não deu nenhum extremo, inclusive, nessa luta. Então, eu, inclusive, acho que mais que 2d6 seria um pouco demais para colocar de dano para ele. Porque o máximo que a gente viu ele dando foi 10. Né? E ele teve oportunidades para dar mais dano que isso e não deu, né? Então eu acredito que 2d6 é um número razoável, considerando que um ser humano normal dá 7 de dano, um ser humano tipo, com mais 1 de corpo, né? Tipo um Joey da vida, dá 7 de dano num ataque, um soco. Eu acho que 12 para uma criatura de 2,5 metros não tá tão longe. Lembrando, galera, 12 de dano parece, se vocês acharem que é pouco,
12 de dano é um extremo de um rifle de assalto, ok? Se o Kaiser, se o Luciano, se eles tiram extremo no tiro, eles dão 12 de dano, tá? Então esse bicho bate com a mesma força que um tiro de rifle de assalto. Então 12 não é pouco, nem assim, passa longe de ser pouco, é muito forte. E pode matar muita gente em uma só, se ele tirar um extremo, tá? Então eu coloquei ali 2d6, mas pode ser 2d8, pode ser tipo, menos que 2d6 não é, mas pode ser 2d8. Se você quiser dar uma ajudinha pro viajante nessa luta, você pode colocar que ele dá 2d8 de dano, sem problemas. Não muda muito o resultado final não, inclusive dando esse pequeno spoiler já. E agora vamos falar um pouco dos poderes do viajante. Ele é invisível, ele se teletransporta e ele tem 2 turnos por rodada. Não sei se vocês prestaram atenção, mas o Cell te fala no meio da luta lá que o viajante tem 2 turnos por rodada. Inclusive, mesmo se ele não tivesse falado, se você prestando atenção na luta, você percebia que o viajante ele tinha muito mais turnos, né? Tipo, ele atacava direto, era a vez dele, tipo, era insuportável, toda hora era a vez dele. Então, 2 turnos por rodada é um poder bem forte. Então, à medida que o Carniçal vai dar um ataque no viajante, o viajante vai dar 2 nele, né? Ou vai dar um ataque e esquivar, teletransportar, alguma coisa assim. O Cellbit deixa claro também que vários poderes do viajante ele não usou, né? O Cellbit, se eu não me engano, ele falou que o viajante não usou todos os poderes dele. Mas eu simplesmente não tenho como considerar isso para a batalha porque eu não sei quais eram os outros poderes dele. Então, assim como eu não considerei o Time Lock e a regeneração para o Carniçal, eu não vou considerar esses outros poderes que o Cellbit disse que o viajante tem, porque a gente não sabe quais são. Então eu acho mais justo a gente usar só os poderes que ambos mostraram ter, né? Então, recapitulando o viajante. 100 de vida aproximadamente, talvez menos, talvez mais, mas é por ali. 4 de armadura e 2d6 de dano também, aproximadamente. Pode ser um pouco mais, mas é isso. E os poderes, invisibilidade, teletransporte e 2 turnos por rodada. Tem mais, mas o Cell, mas não usou, então a gente não vai contar para essa luta. Então agora que a gente analisou ambos os competidores, vamos para a batalha, vamos para a luta. O que de fato aconteceria em um combate entre os dois? Bom, se você é observador, você percebeu que na questão física, corporal, esses dois são bem parecidos. Enquanto o Carniçal tem 8 de armadura e 50 de vida, o viajante tem 4 de vida e 100 de armadura. Então é até poético, tipo, o Carniçal tem o dobro de armadura enquanto o viajante tem o dobro de vida. E você pode até pensar, tipo, nossa, o dobro de vida é muito mais forte que o dobro de armadura, mas não. Ter 8 de armadura é muito. É coisa pra... 8 de armadura, cara, é praticamente impossível danificar o Carniçal. A não ser que você tenha, tipo, uma 12 ou uma Magnum com você, tá ligado? Uma Deagle, uma Sniper, senão você não danifica o Carniçal. O viajante, por outro lado, mano, com Glock, com rifle de assalto, com pistola normal, até com a balestra da atriz, é possível danificar o viajante. A atriz não ia fazer nada contra o Carniçal com aquela... A Beatriz não ia fazer nada contra o Carniçal com aquela balestra dela. O Carniçal ia simplesmente ignorar as flechas dela, que não ia causar dano nenhum nele. Porque 8 de armadura é simplesmente demais para um arco e flecha. Então, o Carniçal tem a vantagem de ser extremamente difícil de machucar ele, mas o viajante tem a vantagem de tancar muito mais, de aguentar muito mais, apesar de ser mais facilmente machucado. Então essas duas coisas meio que se equilibram, né? Meio que a desvantagem de armadura do viajante se equilibra com o Carniçal ter menos vida que ele. Então, em questão de corpo a corpo, status de corpo a corpo, ambos são bem iguais. Então, o que restou para desempatar no caso, o dano, né? E o Carniçal, ele dá 1d8 à medida que o viajante dá 2d6. Então, a situação do Carniçal já não parece muito boa, porque o viajante já tá dando 12 de dano, enquanto ele tá dando 8, né? Então, o viajante já tá aí com 4 de dano na frente. Mas a situação fica ainda pior pro Carniçal quando a gente considera que o viajante tem 2 ataques.
né? O viajante tem 2 rodadas. Então ele pode dar 2 socos no Carniçal. No caso, ele dá 2 socos, né? 2d6. Cada d6 desse, galera, é para um dos braços dele. Porque diversas vezes na luta do viajante a gente percebe o Celpit falando 2 ataques, né? Que o viajante vai dar 2 ataques, né? Então ele ataca com os 2 braços, assim, ao mesmo tempo. E cada braço, eu acredito que é um d6. E aí por isso 2d6 o dano dele, né? Então o viajante tem a vantagem no dano já, né? Então no físico, no corpo a corpo, na porrada, o viajante tem leve vantagem por dar mais dano. A questão é, a gente tá discutindo toda essa questão de físico, porrada, corpo a corpo, mas o Carniçal tem um sério problema nessa luta, que é a invisibilidade do viajante. Porque o Carniçal simplesmente não consegue ver ele, né? Não tem, tipo, o Carniçal não tá vendo o viajante, o que ele vai fazer, né? O viajante pode simplesmente encher ele na porrada e o Carniçal não vai conseguir fazer nada contra isso, porque o viajante é invisível, né? Eu acho que aquele ataque que o viajante gosta de fazer, de pegar pela boca e abrir a cabeça, não vai adiantar contra o Carniçal, principalmente porque ele não tem mandíbula, né? Então não vai dar certo. Então o viajante vai ter que matar o Carniçal na porrada, o que, de novo, considerando que ele é invisível, não é nem um pouco difícil para ele. Mas para dar uma chance pro Carniçal, vamos dizer que o viajante não tá invisível, que o Carniçal consegue ver ele, ou sei lá, que o Kaiser tá lá tirando fotos do viajante para ajudar o Carniçal por algum motivo. Então o viajante não tá invisível. Ok, vamos supor, porque se o viajante está invisível, essa luta é simplesmente um massacre. O Carniçal não tem o que fazer, simplesmente não tem o que o Carniçal fazer, porque o cara é invisível, né? Então vamos desconsiderar a invisibilidade para a luta ficar legal, né? Para a luta ficar bacana de discutir. Então, desconsiderando a invisibilidade do viajante, o Carniçal tem mais chance, mas ainda assim ele sofre muito, porque ele tá dando menos dano que o viajante, à medida que ambos têm mais ou menos ali status equiparáveis em questão de vida e resistência, né? Então, apesar de eu gostar muito do Carniçal e com certeza preferir ele como monstro ao viajante, o viajante simplesmente leva. O Carniçal não tem muita chance contra o viajante. O viajante é um monstro mais forte, de modo geral, é um monstro mais poderoso, que tem mais maneiras de danificar o Carniçal e mais truques na manga pra ter essa luta acima dele, ter a vantagem nessa luta, né? Mas o que é muito interessante é que o viajante, ele tem a vantagem no 1 contra 1. O viajante é muito forte no 1 contra 1, principalmente pelos fatores de ataque surpresa e pela vida e dano absurdo que ele dá. Mas o Carniçal se mostra claramente superior quando se trata de combates em equipe. Porque se vocês pararem para pensar, o viajante enfrentou 6 pessoas ao mesmo tempo, à medida que o Carniçal enfrentou 8 pessoas ao mesmo tempo. O viajante matou uma delas. O viajante matou uma das 6 pessoas que ele enfrentou ao mesmo tempo. O Carniçal matou 3 das 8 que ele enfrentou ao mesmo tempo. 3. E 2 ficaram à beira da morte, ok? 2 ficaram, morrendo por rodadas e rodadas. Então, o Carniçal fez um estrago muito maior na luta dele do que o viajante. Mas muito. O Carniçal, ele fudeu com todo mundo que tava lutando com ele. À medida que o viajante não. Ele deu ali um arranhãozinho no Arthur, socou ali a costela do Joey um pouquinho e matou a Beatriz. É isso. O Carniçal fez o Brulho se matar. Fez o César dar um tiro na cara do Joey. Fez o Thiago quebrar a costela da Alice. Fez o Brulho dar um tiro no Ivan. Fez o Corpo levantar e matar o Marcelo. O Murilo correr. O Carniçal fodeu com tudo. À medida que o viajante não fez nada nem perto do nível de impressionante que o Carniçal fez na luta dele, né? Apesar de que o viajante, antes da luta, fez mais coisas impressionantes, mas a gente tá considerando só a boss fight aqui, né? Então, apesar do viajante ter essa vantagem no 1 contra 1, o Carniçal é muito melhor lutando contra grupos, né?
Você deve se perguntar, bom, isso não interessa, porque a gente tá falando de uma batalha 1 contra 1 aqui, a gente tá colocando os dois pra lutar, a gente não tá falando de eles lutando contra várias pessoas ao mesmo tempo. Mas aí é que tá. Imagina que o carniçal e o viajante lutam à medida que várias pessoas ao redor deles tentam matar eles. Em um cenário como esse, o viajante não tem a mínima chance contra o carniçal. Simplesmente porque as pessoas que forem atacar o carniçal ou vão morrer instantaneamente, ou vão ter a mente controlada. E se eles tiverem a mente controlada, o carniçal pode usar eles para atacar o viajante. Inclusive, algo que eu nem falei sobre é o controle mental do carniçal funcionar no viajante. Eu acho que não vai, tá? Mas se funcionar é uma vitória instantânea do carniçal, obviamente. Mas eu acho que não funcionaria no viajante, porque pro carniçal controlar a mente de alguém, essa pessoa tem que fazer um teste de poder. E claramente o viajante tem muito poder, né? Eu acho que não preciso nem falar isso. Então eu acho que o carniçal não teria sucesso em tentar controlar o viajante. Se ele tivesse e funcionasse por algum motivo, eu inclusive acho que não funcionaria em criaturas, porque elas não têm, tipo, não é que nem humanos, sabe? Criaturas são bem menos racionais e tal. Mas, de novo, se funcionasse, aí o carniçal ganharia, mas eu acho bem difícil o controle de mentes funcionar no viajante. Então, voltando, se tiver uma galera ao redor deles tentando matar eles, ou tipo, sei lá, só ali, então o carniçal tem uma vantagem massiva, porque ele pode usar essas pessoas, controlar a mente delas para atacar o viajante. Ou simplesmente matar elas e ressuscitar o corpo deles, né? E aí jogar todo mundo pra cima do viajante, aí o viajante não tem o que fazer. Em um cenário como esse, ele seria derrotado também. Lembrando, tá? Que tudo isso é considerando que o viajante não tá invisível, porque a invisibilidade dele é simplesmente OP. Se o viajante tá invisível, não tem a menor graça, o carniçal simplesmente não tem o que fazer. Então a gente tá desconsiderando a invisibilidade nesse cenário, tá? Mas se ele estiver invisível, é vitória dele. Certo? Então acho que é isso, acho que eu cobri basicamente tudo da luta. Viajante vence enquanto invisível 100% das lutas, enquanto não invisível eu diria que ele vence a maioria. A cada 10 lutas o viajante vence tipo 7, graças à superioridade de dano dele. Mas nesse outro cenário que eu falei do carniçal, onde ele tem minions para controlar, para jogar para cima do viajante, aí o carniçal ganha 100% das vezes também. E tem a chance também do ritual de controle mental do carniçal funcionar no viajante, o que é uma chance bem pequena, mas existe, né? Então é isso, de modo geral, o viajante leva, mas o carniçal com certeza é muito forte e não deve ser subestimado pelo nosso querido Quatro Caras. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, por ter ficado até aqui. Deixa sua opinião nos comentários, você concorda, você discorda, o que eu perdi, o que eu falei de errado, o que vocês acham que eu poderia ter feito diferente nessa análise para ela ser mais precisa. Por favor, deixa nos comentários, sua opinião conta demais. Muito obrigado pela paciência, pela audiência, se inscreve no canal para receber toda semana mais conteúdo de ordem paranormal. Eu sou o Sr. Veríssimo, muito obrigado a todos e fui!